Olá, queridos alunos do Legale, professora Célia Nilander, estou aqui para mais uma aula com vocês, né? E hoje a gente vai trazer aqui para vocês a tão esperada aula sobre Lei Maria da Penha. É um assunto que eu gosto muito de falar, né? E de suma importância para todos. E é um prazer, né, estar aqui com os nossos alunos novamente e poder falar um pouquinho, né, sobre essa lei tão importante que veio compor aí o nosso cenário jurídico, né, a partir, inclusive, de movimentos internacionais movidos por uma mulher, né, Maria da Penha Maia Fernandes, né, por isso a lei leva o seu nome. Então, ela movimentou as autoridades internacionais, né, os tratados internacionais, e aí o Brasil foi obrigado, então, a criar a Lei Maria da Penha, né? Então, realmente é algo, é realmente muito, muito importante a Lei Maria da Penha, até porque veio trazer proteção àquelas mulheres que até então não tinham, né, proteção a seu favor, né? Nós sabemos aí do machismo estrutural o qual vivemos, né? Nós sabemos aí das dificuldades que as mulheres enfrentam, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela realmente é um marco, né? Na nossa legislação, né? Estou abrindo aqui o material para a gente poder iniciar, e é importante a gente começar a falar um pouquinho, então, de como surgiu, né, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela foi criada, né, 2006, né, e Maria da Penha Maia Fernandes foi uma mulher, ou melhor, é uma mulher, né, porque ela está viva, e ela foi vítima de uma tentativa de homicídio do marido, né, ficou inclusive paraplégica, né, ele tentou matá-la por 2 vezes e na segunda vez ela ficou paraplégica. E nessa situação, o processo não andava, processo muito demorado, as coisas realmente eram complicadas, e aí ela resolveu, então, notificar, né, desculpem, autoridades, né, internacionais, inclusive de direitos humanos, para poder realmente tentar fazer justiça, porque ali estava realmente demorando muito o processo, né, até se resolver tudo. Então, foi criado, então, a partir, né, dessa denúncia realizada, né, a órgãos internacionais em relação a essa impunidade, o Brasil, ele foi desculpem, gente, a garganta realmente não está muito boa. O Brasil, ele foi obrigado a tomar medidas para mudar esse cenário, né? Deixa eu só sair daqui e tentar entrar de novo, porque não estou conseguindo abrir o nosso arquivo. Vamos tentar novamente aqui. E aí, o Brasil foi punido justamente pela demora na punição, pela forma como tudo estava acontecendo, e aí, vou pegar o material aqui, que agora eu consegui abrir, e a gente consegue então olhar o material que fica bem mais fácil. Vamos ver aqui. Aqui acho que já dá certo. Acho que vocês conseguem visualizar, né? Que já falamos de outras medidas cautelares. Vamos chegar lá na Lei Maria da Penha. Passar aqui. E aí o Brasil, gente, ele foi obrigado, então, a modificar, né, a forma como a mulher era vista aqui na nossa legislação, né? Agora sim, colocamos, né? Então, como eu disse a vocês, Maria da Penha Maia Fernandes, né, foi vítima de tentativa de homicídio, e as organizações dos Estados americanos, né, foram notificados, né, e os princípios dessas organizações, os pilares eram democracia e direitos humanos,
Então, houve uma petição enviada, né, a essas organizações, o qual cobraram o Brasil, né, que é signatário desses tratados, cobraram o Brasil em relação à impunidade que estava acontecendo em relação a Maria da Penha. E o país ele teve que pagar uma indenização a ela, além de ser obrigado a adotar medidas em relação à violência doméstica ou familiar contra a mulher aqui no país. Então, a luta dessa mulher ela foi reconhecida com a edição da Lei 11.340 de 2006, que é a famosa Lei Maria da Penha, né? E essa lei, gente, ela busca cumprir as determinações das convenções internacionais adotadas pelo país, né? Seria coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, buscando, né, tutelar o quê? Violência de gênero, né? Abrangendo não somente aquela mulher no âmbito familiar, mas aquela mulher que seja, né, vítima de misoginia, aquela mulher que sofre violência pela simples condição de ser mulher, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela tem como princípio basilar aí o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, quem violar a Lei Maria da Penha, obviamente, está violando direitos humanos, tá? O artigo 6º da Lei Maria da Penha diz que violação de Lei Maria da Penha é violação de direitos humanos, tá? Desculpem. Então, o que que acontece? Essa história da Maria da Penha, ela foi capaz de gerar a responsabilidade internacional do país, né? E aí criou-se aí, então, a questão, né? Criou-se a Lei Maria da Penha que protege as mulheres no âmbito familiar e, no caso, por exemplo, do feminicídio, toda e qualquer mulher que sofra uma violência pela condição de ser mulher. Né? Quem cometer esse tipo de violência, no caso, um homicídio, vai estar cometendo o que a gente chama de feminicídio. Né? E, obviamente, aplica-se a Lei Maria da Penha. E aí a gente faz a pergunta, mas a Lei Maria da Penha aplica-se aos homens? Não. A Lei Maria da Penha não é aplicada aos homens. E aí vieram as discussões em relação à Lei Maria da Penha, muitos juristas alegando que a lei seria inconstitucional, justamente pelo fato de só proteger mulheres, e entenderam, né, alguns, que estaríamos violando o princípio da igualdade, que está lá na nossa Constituição Federal, né? Então, alegaram aí a inconstitucionalidade da lei e sustentaram que a lei, ela criava desigualdades, né? Pois atribuía um tratamento diferenciado à mulher. E aí, essa discussão foi até, né, o STF, a ideia, né, dessa questão da igualdade ou desigualdade, ela foi banida pelo STF. O STF entendeu pela constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Né? Por quê? Porque tem aquela máxima que a gente diz, né? Tratar os desiguais de formas iguais, tratar os iguais de formas iguais e os desiguais de formas desiguais. E é exatamente isso que se aplica à Lei Maria da Penha, né? Então, a Lei Maria da Penha, gente, ela foi considerada como uma ação afirmativa, né? Que busca reparar as injustiças sofridas pelas mulheres. O que é uma ação afirmativa? Ação afirmativa é toda aquela ação em que tenta igualar direitos, né? Então, nós não podemos falar em desigualdade entre homem e mulher por conta da lei só proteger mulheres, porque a desigualdade já era muito grande, né? O índice de homens que maltratam mulheres é muito maior do que o contrário, do que o índice de mulheres que matam ou maltratam homens, né? Então, a desigualdade era muito grande. E para igualar esses direitos, nós precisávamos do quê? De ações afirmativas. E foi exatamente isso que a Lei Maria da Penha veio trazer. Então, pelo fato de ser uma ação afirmativa, então não há que se falar em desigualdade, né? O legislador, ele trouxe um tratamento especial à mulher, né? Facultando, então, a legislação infraconstitucional a procurar diminuir esses desníveis de tratamento em razão
do gênero, em razão do sexo, né? Então, o fundamento desse tratamento, ele é diferenciado, né? Então, nós temos duas formas de entender o princípio da igualdade. Ele se divide em formal e material. O que é a igualdade formal, né? A lei assegura o mesmo tratamento a todos. E a igualdade material? Na prática, para assegurar essa igualdade, são necessárias políticas públicas para garantir a igualdade de gênero estabelecida na Constituição Federal. E foi exatamente isso que o STF falou para nós, né? Então, na ação declaratória de constitucionalidade, né, ADC 19, movida pela Advocacia Geral da União, o STF, então, decidiu que a Lei da Maria da Penha é, sim, constitucional. E o Ministério Público pode atuar nos casos de crimes de lesão corporal contra mulheres, independentemente da representação da vítima, né? Então, o julgamento, gente, no STF, ele encerrou, né, os questionamentos sobre os conflitos lá dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei Maria da Penha e garantiu a existência de ações contra os agressores, mesmo quando a queixa é retirada ou nem é feito pelas mulheres. Então, hoje, eu posso denunciar uma agressão em relação à Lei Maria da Penha, né? E é um problema de todos, nós sabemos, né? Não é um problema da mulher especificamente, né? Hoje não se paga mais cestas básicas pela violação da Lei Maria da Penha, né? Hoje a vítima já não pode retirar a representação, como dizia, né, o dito popular, vou tirar a queixa, né? E não há nenhum problema o fato da mulher apanhar e continuar com aquele marido, porque isso é uma outra questão, né? O que eu quero dizer é que não há nenhum problema em relação à lei, né? O fato dela voltar a conviver com aquela pessoa, o processo ele continua, né? Então, o marido vai ser punido de qualquer forma, tá? E assim, a Lei Maria da Penha, gente, ela não protege só marido e mulher, ou melhor, mulher, né, esposa. Ela protege o âmbito familiar. Então, a filha que maltrata a mãe, o filho que maltrata a mãe, enfim, a filha que apanhou do pai, né? O irmão que bateu na irmã. Então, nós estamos falando de conflitos que estão relacionados ao âmbito familiar, né? E protege as mulheres, né? E que mulher a Lei Maria da Penha protege, né? Aquela mulher que é mulher fisiologicamente falando e também aquela mulher que cumpre um papel social de mulher, né? Então, nós estamos incluindo aí a mulher trans, né? O homossexual, né? Então, quem é o sujeito ativo da violência, né? Também pode ser do sexo feminino. Sujeito passivo é toda mulher, ainda que seja sexo biológico, né? Ou cumpre um papel social de mulher, né? Como a gente acabou de falar, né? A mulher trans, a travesti, aquelas mulheres que estão cumprindo o papel de mulher. E o sujeito ativo, que é o agressor, também pode ser do sexo feminino. O STJ já decidiu nesse sentido, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher, né? Então, seja ela do sexo biológico, mulher, ou seja ela que cumpra aquele papel social de mulher, né? Então, é importante a gente falar sobre essa questão, porque a Lei Maria da Penha, ela realmente veio para trazer esse aparato legislativo para realmente proteger aquelas pessoas que, no caso a mulher, né, que sofriam com a impunidade, né? E nós sabemos, né, até hoje as mulheres sofrem com a impunidade, né? Então, durante muitos anos as mulheres sofreram com a impunidade. Inclusive a gente tem até aquele ditado, né, popular que se dizia muito, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Então é um ditado que se usava antigamente, que não cabe nos dias de hoje, né? E que realmente estamos dentro de uma outra realidade, né? E a Lei Maria da Penha ela veio para trazer essa proteção legislativa e realmente proteger as mulheres.
tá? Nós vamos ficar nesse bloco, nessa parte, e nos encontramos no próximo bloco para a gente poder, então, desenvolver melhor o assunto da Lei Maria da Penha, que a gente tem bastante coisa ainda para falar aqui. Tá bom? Até o próximo bloco, então, queridos. Até mais.